Aí Nossa, melhorou. agora sim. Então, boa tarde, oficial, né? Como eu estava falando, esse é um dos momentos positivos que esse modo remoto nos trouxe, que é poder estar junto, né? A outra escola. Então, eu vou me apresentar, depois passo a fala para a Gabi se apresentar e a gente dá início aí à nossa conversa sobre currículo hoje. Bom, eu sou a Aline, hoje eu estou na vice-direção daqui de uma escola aqui em Taguatinga, na escola classe 11. Tenho uma trajetória aqui na Secretaria de Educação, principalmente na área de formação. Gosto muito, me identifico, já estive na EAP, né? Já estive atuando aqui na Regional de Taguatinga também, e o meu trabalho era muito com isso, gostava muito de estar em formação com os professores. E aí estudar é uma coisa que eu gosto muito, e estudar sobre o currículo também, eu acho muito interessante. Participei ativamente do processo de construção dos currículos, né, desde o outro, na verdade, dos currículos em movimento. Essa é a nossa segunda edição desse currículo, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem da nossa fala. Gabi? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela. Queria agradecer também a oportunidade. A Mari é mais do que uma amiga para a gente. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com vocês. E eu estou com a Aline na Escola Coação de Taguatinga, agora estou supervisora, mas eternamente professora e para sempre estudando. Eu acho que a gente se identifica muito nesse aspecto, a gente está sempre procurando se atualizar e colaborar, né, com a atualização também dos nossos colegas, da nossa rede. A gente precisa se reconhecer como rede e dar esse suporte, essa ajuda, trocar ideias. É uma conversa mesmo, é um momento de troca. E aí a gente espera que seja agradável para todo mundo, tá bom? Aí, Aline, eu vou botar em modo de apresentação, você fala para mim se der certo, tá? Tá bom. Gabi, eu acabei de Oi. ter uma ideia aqui agora. De começar, ao invés de começar com o que a gente pensou, eu tenho uma história. Eu acho que começar com ela vai ser muito bacana, porque assim, é tanto uma história que a gente pode usar nas nossas sequências didáticas, e a gente gosta muito de começar as nossas formações com uma história de leite. E eu acho que essa história vai casar muito, assim, me veio agora esse estalo dessa história, e eu acho que vai ser bem legal. Eu vou abrir aqui, só um minutinho, que aí eu abro aqui o documento no meu computador, dentro de instantes. Achei. Olha aí. Leia, que era rapidinho. Então, vou apresentá-la aqui. Boa. Pronto. Então, é uma história, talvez vocês conheçam, mas realmente me veio assim, eu acho que vale a pena. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né, nesse encontro. Então, sobre caminhos, e eu acho que, já que a gente está abrindo o encontro aqui, muito bom começar com essa história, que é Abrindo o Caminho, da Ana Maria Machado, e de ilustrações de Elizabeth Teixeira. Não sou uma contadora de histórias, mas vou usar aqui, contar essa Você não é a história. Mariana, né, amiga? No Não caso. sou, pois é, eu falei agora aqui, frente a uma contadora de história, mas vou ousar contar. Então vamos lá. No meio do caminho de Dante tinha uma selva escura. No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. No meio do caminho de Tom tinha um rio. Era pau, era pedra, era o fim do caminho. Cada um no seu canto, com seu canto, nos chamou, e nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. No meio do caminho de Dante, teve uma estrada. No meio do caminho de Carlos, teve um túnel. No meio do caminho de Tom, teve uma ponte. No meio do caminho de Cris, tinha um oceano. No meio do caminho de Marco, tinha inimigo e deserto.
e tinha muita longura pelo caminho de Alberto. Era pau, era pedra, era o fim do caminho? Pedra que faz fortaleza, faz também mercado, bazar. Se eu conversar contigo, disso estou muito certo, consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo. Quem está longe fica perto. A caravana de Marco se encarregou de provar. Pau, toco, tábua, madeira, faz navio de navegar. Mastro firme, branca vela, tronco agora caravela, para a distância encurtar. Com coragem, sobre as ondas, Cris atravessou o mar. Não há distância para os pássaros, nem para quem cisma de ousar. Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. Voou, dirigiu seu voo. Era isso, o avião. E desde então, a longura não atrapalhou mais não. Abrindo o caminho. No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. A história da humanidade traz exemplos de pessoas que abriram caminhos para mudar o mundo e nossa maneira de compreendê-lo. Este é um livro com ilustrações preciosas da Elizabeth Teixeira, que emociona ao mostrar que enfrentar obstáculos pode trazer tesouros e invenções que acabam mudando a história de um monte de gente. Uma linda homenagem a todos os que abriram caminho através da poesia ou da coragem. Eu acho essa história linda porque ela fala sobre, vocês perceberam, né? Os personagens ali importantes, os personagens que tratam, né? E são personagens da vida real, que diante a obstáculos no caminho, construíram marcos para a humanidade, né? Então, por que a gente traz, por que eu pensei assim da gente começar essa história falando de caminho? A gente está falando de currículo hoje, né? Nossa conversa aqui vai ser sobre currículo. E currículo, ele é um caminho a ser seguido por nós, por nossa profissão. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Já que a gente está aqui nessa brincadeira aqui do falar sobre caminhos, que caminho seguir, enfim. A gente vai... Que tal quando a gente pensa em caminho e a gente está aí quase um mês que retornamos das férias? Eu tenho uma proposta para vocês. Não sei se vocês vão aceitar, mas a minha proposta é a seguinte. Que tal a gente viajar? O que vocês acham? Eu sei que está em pandemia. Vamos brincar aqui, então, de viajar, que viajar nesse momento não dá. Mas vocês acabaram de ganhar. Assim que todo mundo tiver vacinado, todo mundo vai viajar. Mas o roteiro a gente vai montar aqui agora. Tá ok a apresentação. O roteiro a gente vai montar aqui agora. E para a gente pensar como viajar, a gente precisa pensar justamente nisso, no roteiro, né? Gente, eu não sei. Foi pedido os dados para vocês? Não foi? 2 dadinhos? 2, 1, dado. Deixa eu pegar aqui o meu. Dadinho, como? Isso. Então, vocês estão aí, né? Quando a gente pensa em viajar, quando a gente começa, a gente pensa quando a gente vai. Já falei aqui um quando, né? Esperando a pandemia acabar, quando tiver todo mundo vacinado. Isso é um pensar sobre um planejamento, né? De viagem. Com quem a gente vai, por quanto tempo, como, o para quê e o para onde nós vamos. Tudo isso envolve quando a gente pensa numa viagem, né? Então, agora, a gente vai montar nosso roteiro. Não falei que vocês ganharam a viagem, mas não é assim, de qualquer jeito. Vocês vão escrever aí numa folha, igual escreve, sabe brincar de stop? Que aí a gente vai fazendo as colunas assim. Então, a gente escreve quando e deixa. Aí escreve a próxima e a gente vai montar o nosso roteiro. Então, a gente compreende aqui, todo mundo, a princípio, vai sair com uma viagem diferente, tá bom? Então, vocês escrevam aqui quando, onde, mas à medida que for passando, a gente vai escrevendo. Então, a primeira questão é o quando. Escrevam aí quando,
na primeira coluna. E aí, como é que a gente vai saber quando? No dado, na sorte, que viajar é uma sorte hoje em dia. Então, a gente vai tirar o dado e vocês vão aí, no número que cair, vão escrever o quando de vocês. Então, por exemplo, tirei aqui meu dado, caiu o número 6, eu tenho 2, então eu posso somar. Quem tem 2 dados, quem tem, joga 2 vezes. Quem tem só um, joga 2 vezes, ou joga só uma vez, enfim. Caiu aqui 6, 7, 8. Caiu lá no 8. Então, eu escrevo quando 8. No verão, acima de 40 graus. Tá? Então, já vamos começar? Então, podem dar o play aí. Vamos fazer o quando. Foi? Agora, o próximo é o com quem. Então, vejam aí no dado com quem. Foi? Acho que deu tempo, né? Com quem nós vamos? O próximo do nosso roteiro aí é o como. Como que a gente vai? Então, tirem aí no dado. Vamos pensar aí como que a gente vai. O próximo é por quanto tempo? Quanto tempo que a gente vai ficar nessa viagem? Uma semana? 12 dias? Um dia? O próximo é o para quê? Para quê que a gente vai viajar? Tem uma intenção aí também. Tirou aí no dado, já foi. Obrigada. E o próximo? Ah, agora a gente tem que saber, vai para onde? Para fazer tudo isso aí que está no nosso roteiro de viagem. Vamos ver para onde vai ser? Tirem aí no dadinho e escrevam. Agora, a gente tem um roteiro aí, a gente sabe com quem a gente vai, por quanto tempo a gente vai ficar, para onde a gente vai, quando. Temos essas informações aí nessa nossa viagem, certo? Agora, a gente precisa pensar o que nós vamos levar na bagagem e o que a gente vai fazer lá. Se é um dia, o que eu vou fazer lá nesse lugar em um dia? São 2 semanas? Enfim, vamos pensando aí como é que a gente vai organizar essa viagem pautada em tudo isso. O onde, o quando. Tudo isso influencia, né? A gente pensar na nossa bagagem.
E aí, gente, como é que ficou? Eu agora já deu aí para pensar o que vai fazer lá, o que vai botar na bagagem? Eu queria ouvir como é que ficou a viagem de vocês aí. Quem pode compartilhar? Eu posso começar, Aline? Então tá bom, Marilene. Então, o meu caiu na primavera, com meus 4 sobrinhos, de navio, uma semana de duração, para conhecer um famoso parque de diversões no Paraguai. Não gostei do Paraguai, queria outro destino. E, na bagagem, eu poderia levar roupas leves e de calor, já que é primavera e também os sobrinhos vão. Ficou assim. Certo. Uai, mas ficou boa demais sua viagem. Nossa, já pensou? Ficou top. Eu acho. Achei que casou tudinho, muita sorte. Quem mais pode compartilhar aí? Eu a posso viagem? falar da minha. Eu posso. Ah. Fala aí, Adriana. Aí depois é a Gabi, né? Que eu já estou sabendo que o David é a Gabi, na verdade. A minha viagem é para a semana que vem. Eu vou com um grupo de amigas da minha avó, de bicicleta. Vai dar certo. Vai durar 3 meses e nós vamos descansar no Alasca. Bicicleta. Muito bom. Eu acho que os 3 meses é por causa da bicicleta, né? A gente vai de bicicleta, então Até só vai chegar chegar lá lá. e voltar. E porque são senhorinhas. Pois é. Devagarzinho. E aí, o que você pensou de levar nessa bagagem, então? Eu pensei de levar roupa de frio por causa do Alasca, né? Eu não gosto do frio, mas de bicicleta tá difícil de levar essa roupa de frio. A gente vai ficar com calor na bicicleta, né? A viagem é quase inviável, né? É, bem difícil. Aí, então, o que eu tô pensando é levar dinheiro, né? Para poder comprar roupa no caminho. Ah, é verdade, bem pensado. Uma alternativa diante a uma adversidade aí. Vamos lá, próximo que ia compartilhar. Você veio, a Gabi. Diga. Em julho, com quem? Com uma colega de trabalho. Como nós vamos de van, vai ser bem legal. A gente vai se divertir só durante a viagem. E é por uma semana. Para conhecer um famoso parque de diversões. Paraguai também, nós vamos para o Paraguai também. E eu pensei em levar roupas leves, tênis, roupa de frio, não sei como é que é lá, né? Então é isso. A minha viagem com a minha colega. Muito bom. Gente, mas essas viagens vocês deram sorte. A minha, ela é inimaginável. Não dá para acontecer a minha viagem. Como ficou a sua, Gabi? Também, Primeiro que eu vou viajar em época de chuvas fortes. Já é difícil. Vou viajar com os meus alunos. Imagina, eu levar os meninos em tempo de chuva forte para uma viagem de barco. E aí, todo esse trabalho para uma viagem que vai durar um dia só. Só um dia, passar férias com eles. E é no Alasca. Ou seja, como é que eu vou sair daqui de barco, com chuva, com os meninos? Eu acho que essa viagem aí não dá para acontecer, não. Aborta a missão. É. Mas alguém quer compartilhar como ficou a viagem? Eu quero. Então fala. A minha vai ser no verão, acima de 40 graus. Imagine com quem? Com um grupo de amigas da minha avó, que eu nem conheço. Graças a Deus, nós vamos de avião, né? Voo direto. Vamos evitar bons contratempos aí, né? Por 3 meses, agora imagine, 3 meses. Nós vamos para uma formatura para Pirinópolis. O lugar é ótimo, né? Mas o que é que eu vou fazer com esse bando de idosos lá em Pirinópolis? Eu vou ter que levar roupas leves e discretas, né? Que eu vou estar com senhorinhas. Muito remédio também, caso precise, né? E é essa a minha viagem. Certo. Mais alguém quer compartilhar? Eu adoro escutar como ficam as viagens. Mais alguém? Eu. No verão, acima de 40 graus, com a colega do trabalho, de trem-bala,
Passar uma semana para estudar em Goiânia. Olha o trem bala aí, tem uma promessa mesmo. E ser acima de 40 graus também procede nessa cidade. Goiânia. Aí Só falta o trem bala, o resto tudo dá para combinar já. Levaria roupas leves, o estojo, caderno, todo o kit de professora e roupas bem levinhas, sapato aberto, né, para não passar muito calor, porque Goiânia é muito quente. E é isso. Certo. João, pode compartilhar a sua. Então, eu vou compartilhar porque a minha ficou bem interessante. Olha só, na primavera, né, com minha esposa, de bicicleta, por 6 meses, de férias em Fernando de Noronha. Então, ficou bem legal. Eu acho que eu levaria bastante roupa, né? 6 meses, né? 6 meses, eu acho que muito dinheiro, né? Fernando de Noronha, muito dinheiro. Muito bom. Olha aí, gente. Mais alguém quer compartilhar? Se quiser, fica à vontade, senão a gente segue aqui o baile. Bom, então, olha que interessante, não é? Quando a gente pensa numa viagem, são vários aspectos que influenciam tudo. Igual quando a gente planeja nossas férias, nossas viagens, né? Sendo ela em família, só com o marido, só com o filho, vou com minha mãe, vou visitar parentes. Depende da situação, às vezes não é uma situação agradável, que, né? Precisam ir até certa cidade para resolver um problema. Enfim, vários aspectos influenciam demais o que a gente leva na bagagem e o que a gente vai fazer, não é isso? Agora, trazendo aqui a gente para o currículo. A gente fala, então, quando a gente começa a pensar uma viagem, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, né? E na escola? Quando a gente começa na escola, nós temos aí um período inicial desse ano que se iniciou remotamente, o que nos traz, eu acredito que começar remotamente nos trouxe um novo desafio diante do desafio que já era estar no ensino remoto, mas começar desse modo também. Então, como que a gente começa? Ou que caminho a gente segue diante disso? Esse foi o nosso roteiro que entregaram para a gente, né? Entregaram assim, ó, o ensino é remoto, a plataforma é essa, o que vocês têm, essa é sua turma, enfim, nos entregaram diversos aspectos. E dentro desses aspectos, eu tenho que pensar, que caminho eu vou seguir? Não é mesmo? E aí, o currículo, ele é um caminho. O nosso, na verdade, não é o caminho que eu vou seguir, ele é o nosso norteador. Porque para saber que caminho eu vou seguir, eu primeiro tenho que saber onde eu quero chegar. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, fica difícil eu planejar a viagem. O que eu boto na mala? Não sei onde eu quero ir. Então, tudo isso impacta. E olha só, antes da gente ir para o currículo, então, quando a gente pensa que caminho a gente segue, tenho certeza que as nossas discussões, e eu falo nossas como rede mesmo, né? A gente também está aqui em escola, a gente sabe muito bem quais são esses aspectos que estamos passando diante dessas questões que nos entregaram, né? A gente tem que pensar na organização do nosso trabalho, a gente tem que pensar ou repensar a nossa proposta pedagógica, o que a gente tem, né? Porque vai estar materializado lá. Esse é um documento que a escola tem muito importante, que é lá nesse papel, nesse documento, que vai estar escrito as nossas ações, o que a gente propôs como organização do trabalho. E a nossa organização do trabalho pedagógico impacta demais quando a gente pensa como que eu vou organizar, a partir do que eu organizo meu trabalho. E eu tenho um currículo. E a rede, ela tem um currículo a ser seguido, que é o nosso currículo em movimento. E permeando todos esses aspectos, a gente tem a avaliação. Nós mesmos aqui na escola, nós estamos parando
iniciamos o ano naquela semana de 3 dias, né? Uma semana pedagógica, que organizando um trabalho, fazendo os nossos contratos pedagógicos, né? E a gente agora viu, passou 2 semanas, estamos finalizando uma 3ª semana aí desse ensino remoto, a gente para e avalia. Tá dando certo? Não tá? O PP a gente para e avalia. O currículo nós avaliamos todo o tempo, porque o currículo materializa a nossa prática. Então, a gente para e avalia. A gente nos avalia, avalia os estudantes também. Então, para pensarmos em todos esses aspectos, seriam, assim, na verdade, 3, 4 formações. Hoje, a gente vai falar sobre o currículo. E aí, eu falo com vocês, currículo é o quê? É essa organização do conhecimento escolar, não é isso? Está aqui. O que vai ser feito? Né? Que conhecimento, como é que a gente vai estar aqui no currículo? Só que o currículo, ele não diz respeito apenas a essa relação de conteúdos. Ela envolve também, e aí eu gosto muito dessa frase, dessa citação, que diz: questões de poder, tanto nas relações professor-aluno e administrador-professor, quanto em todas as relações que permitem o cotidiano da escola e fora dela. Ou seja, envolve relações de classes sociais, a classe dominante e a classe dominada, e questões raciais, étnicas, de gêneros, não se restringindo a uma questão de conteúdos. Então, quando a gente pensa em currículo, quando a gente fala sobre as nossas práticas, essa semana mesmo, está previsto lá no calendário que, né, da Secretaria de Educação, é a semana de uso sustentável da água. Então, para muito além dos conteúdos, do que é a água ali, qual é a composição química, muito além, envolve essas questões sociais, ambientais. Então, o currículo, ele nos permite pensar em relações que vão muito além de conteúdo. Não adianta a gente pensar, nossa, eu não venci o conteúdo, não venci o conteúdo. Uma frase também que me chama muita atenção, uma vez, foi a professora Edileuza, talvez aí vocês, não sei, da Regional do Recanto, que ela chegou a ser coordenadora da Regional do Recanto, em uma formação sobre a organização do trabalho pedagógico. Eu estava com ela, e ela falou assim, o dominante deve dominar... Não, como é? O dominante... Não, o dominado deve dominar o que o dominante domina. Ou seja, está nas nossas mãos também essa questão da transformação social. Ah, pode parecer um discurso, é tão tópico falar isso, mas nós fazemos educação pública. E para que ela tenha qualidade, a gente precisa pensar além, né, dessa relação de conteúdo, porque envolvem tantas outras relações, inclusive essa relação da classe dominante e da classe dominada. E passa por aqui essas questões, e é por aqui que a gente vai organizar isso. Então, falando de currículo, ele é o meio pelo qual a escola se organiza e propõe os seus caminhos e a orientação para a prática. Ou seja, é sobre o que, o quando e o como ensinar. Lembram as questões lá que a gente pontuou na viagem, né? É sobre o que, o quando e o como avaliar também. E o currículo, ele deve ser construído a partir do PPP da escola. A gente trouxe na formação, porque a gente acredita muito, né? A gente fala PPP e é PPP mesmo. Atualmente, a secretaria usa a proposta da PP, que é proposta pedagógica, mas a nossa proposta pedagógica, ela é uma proposta política, porque o ato de educar é político. Então, a gente falando PP ou PPP, né, não impacta as nossas ações e pelo menos até as minhas concepções. Então, o currículo, ele deve ser construído a partir do PPP da escola, o que viabilizará a sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas como executá-las, além de definir as suas finalidades. Então, o currículo, como a gente vai organizar
Isso daqui que está proposto para a rede, como a gente vai organizar ele, vai estar lá no nosso PPP. Por isso que uma coisa está sempre relacionada com a outra. A nossa organização, a organização do que parte do currículo, ela vai estar lá na nossa proposta pedagógica, o que nos vai respaldar em relação às nossas práticas, e é o que a gente defende enquanto escola. Bom, então, já que a gente está falando desse caderninho aqui, desse currículo em movimento, e quando eu falo que eu participei, porque eu participei mesmo, fui formadora no outro currículo, na outra versão. Essa versão do currículo, participei de diversas plenárias que aconteceram, porque eu acho um documento importantíssimo. E aí, como na escola, a gente pode olhar para... E a gente vai entender, talvez entender, relembrar o porquê que ele chama em movimento. Bom, um ponto importante que a gente quer lembrar aqui com vocês também. Esse ano, final do ano passado, final do ano letivo passado, enfim, não lembro agora exatamente a data da publicação do replanejamento curricular. Houve um replanejamento, esse documento, né, da secretaria, em que ele organizou os objetivos de aprendizagem ali, botando números. Mas, gente, a gente não pode esquecer, agora que a gente está com esse outro documento em mãos, que o currículo ainda existe, ele ainda está valendo. Então, aquele documento, ele veio na tentativa de deixar assim, isso aqui é um mínimo que nós iremos trabalhar, mas não é que a gente tem que seguir o replanejamento curricular à risca, a ferro e fogo. Ele é um orientador, um norteador do nosso trabalho. Mas, além dele, existe um documento maior, que é o currículo. Então quer dizer que eu posso continuar olhando o currículo? Pode e deve. E aí, como olhar também para esse currículo, né? Até para a compreensão do próprio replanejamento, daquele documento do replanejamento curricular. Uma primeira dica. Gente, a leitura dos textos que antecedem as áreas de conhecimento. Então, a gente tem aqui, lá na parte da matemática, esse texto que vem antes das tabelinhas, ele é muito importante. Então, a gente tem que ler e reler ele praticamente toda vez que a gente for olhar para essas tabelinhas, porque ele vai nos ajudar a entender, né? Às vezes a gente tem um olhar viciado das nossas práticas, de querer ser muito prático, de ir lá direto no conteúdo. O que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que falar sobre água, falar sobre animais, seres vivos, seres não vivos, beleza. Mas como? Lá no texto que antecede, nesses textinhos aqui, é muito importante. Então, leiam, releiam esses textos, isso é uma dica legal. Bom, segundo, a gente leu, releu esses textos. Como olhar para as tabelas, para essas tabelinhas do currículo? As tabelas, elas são organizadas por objetivos de aprendizagem e depois pelos conteúdos. Então, primeiro, observe o objetivo, que muitas vezes, muito além dos conteúdos, um objetivo vai nos contemplar em muito mais coisas, onde a gente quer... Lembra que a gente falou? Eu tenho que saber onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar é o meu objetivo. Onde eu quero chegar com o meu aluno? Eu quero que ele compare o uso dos diferentes tipos de tecnologia em seu cotidiano. Está aqui, ó. Comparar o uso dos diferentes tipos de tecnologia em seu cotidiano. Inclusive, abri aqui aleatoriamente e acho que é um objetivo que nos está em alta aí, né? A gente falar sobre isso. É onde eu quero chegar, para depois eu avaliar. Meu aluno conseguiu comparar? Ele conseguiu fazer isso? E aí, muito além de conteúdo, que aí aqui na frente tem outras listas de conteúdo, ocupação de solo, questão de infraestrutura, características de paisagens, casa, educação, saúde, transporte, isso está na lista de conteúdos. Mas aqui, ó, onde eu quero chegar, eu quero que ele faça isso. O como não é olhando para o conteúdo,
é olhando a partir da sequência didática, a partir das vivências dos nossos alunos, porque a gente vai chegar no... Aí, quando você vê, não é nem que é mágico, mas a gente viu que envolveu muito mais conteúdos do que a gente poderia imaginar. Bom, e uma outra dica também que a gente dá, ou relembra vocês já perceberam que o currículo, ele tem umas listrinhas, as tabelinhas tracejadas? Então, é o seguinte, esses pontinhos aqui é tracejado, sabe por quê? Porque não necessariamente, aí aqui a gente está falando com o pessoal do terceiro ano, né? Não necessariamente eu só tenho que olhar os objetivos do terceiro ano, sabia? Tá aqui, ó, abri outro aleatório aqui, ó, lá no terceiro ano. Identificar e comparar a organização geográfica da cidade de Brasília com outras cidades. Ó, também talvez um tema, até a gente vai falar aqui mais para frente, mas é um objetivo que identificar e comparar a organização geográfica. Mas será que ele já está identificando e comparando? Ó, lá no segundo ano, o que o objetivo traz? Identificar a divisão do trabalho realizada por diferentes grupos sociais, tendo em vista as atividades produtivas na região administrativa. Então, antes de eu identificar e comparar com outras cidades, vamos falar da nossa primeiro? E é um objetivo que está lá no segundo ano. E eu posso transpor esse objetivo para que eu chegue lá no meu objetivo do terceiro ano. Então, eu posso caminhar aqui entre os objetivos. Eu posso ir lá, posso brincar. E a mesma coisa, no terceiro ano. Meus alunos já identificam e já comparam. Eu posso ir lá no quarto ano? Posso. O currículo nos permite isso. E é o como a gente vai fazer é que nos vai dizer se está ali avaliando, é como o meu aluno está, como ele está respondendo, né? Então, essas 3 diquinhas a gente trouxe, assim, pensando de ampliar esse olhar quando a gente tem esse livrinho em mão. Opa, o que eu faço, né? E aí, a gente disse também que o nosso currículo, ele tem que estar lá no PPP, não é? Tem um trechinho lá do PPP que chama Organização Curricular. Essa organização curricular, que é o que a gente está trazendo, o que a gente já está fazendo, a gente já começou a organizar nosso currículo, nós já começamos a dar aula. Então, é como a gente dizer como que esse currículo entrará em ação. É o que a gente está falando. Como? Eu tenho um tema. Vou falar sobre o uso de tecnologias. Como eu vou abordar isso no terceiro ano? Como eu vou fazer isso? Essa é a nossa organização curricular. Eu vou lá no currículo, vou separar os objetivos que me dizem respeito acerca desse tema que eu quero trabalhar, sobre o uso de tecnologias, enfim. Isso aqui, algo pensado aqui. É o como. E isso tem que estar escrito lá no PPP, a partir da nossa organização curricular. Então, nós, grupo, nós somos responsáveis por isso. Quando a gente senta nas nossas coordenações setorizadas, a gente é responsável por essa organização curricular. E aí, cada escola se organiza por isso, que a gente fala da identidade, da autonomia. Para vocês, vai fazer muito sentido, por exemplo, abordar, se eu estou falando da minha região administrativa, abordar o Recanto das Emas. Aqui vai fazer muito sentido eu abordar Taguatinga, por diante, né? Então, a organização curricular, como eu trabalho água, como eu trabalho água aqui em Brasília, aqui em Taguatinga, é diferente, por exemplo, se eu estou trabalhando numa área rural, como eu vou abordar isso com os meus alunos? E aí que tá, o currículo, ele fala aqui, vocês têm que trabalhar o uso sustentável da água. Agora, como? Somos nós, grupo, somos nós, professores, que vamos dizer isso aqui na escola. Então, a gente trouxe um exemplo. E agora eu vou passar a fala para a Gabi. Gabi, você quer que eu apresente? Você quer... Eu acho que eu consigo aqui, amiga. Qualquer coisa eu... então tá bom. Então eu peço socorro. Então, beleza. Tá? Então, a gente trouxe, né, esse exemplo. A Gabi vai bem falar para a gente dinamizar aqui, né, essa fala. E eu acho que
que é justamente mostrando como a gente pode organizar esse currículo. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente, quando pensa em currículo, muitas vezes a nossa conversa fica reduzida a conversas muito teóricas, né? E aí, às vezes isso parece distante da gente. E a nossa intenção hoje é conversar com vocês para vocês perceberem que a gente enxergar o nosso currículo desta forma, ele tá aqui no nosso dia a dia, ele é bem possível, né? A gente não está longe da nossa prática. Então, a nossa intenção é mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma relação com o que a gente trabalhou na nossa dinâmica. Falamos de viagem. Quando a gente fala em viajar, a gente tem aquele ensejo, aquele desejo gigante de uma viagem. Por exemplo, eu estou morrendo de vontade de ir para a praia. Nossa, minha vontade é ir para a praia. Mas praia é uma coisa ampla, é o geral. A minha vontade é praia. Então, seria o nosso tema. O nosso tema, quando a gente vai pensar nas nossas aulas, a partir de uma temática, ele é algo amplo, né? Então, por exemplo, eu vou sugerir aqui um tema, uma coisa ampla. Vamos pensar em Brasília. Patrimônio cultural, dia 21 de abril está chegando, né? A gente tem isso previsto no nosso calendário da secretaria. Então, ok. Os objetivos, então, seriam aonde? Lembra da minha praia? Cara, praia é amplo, né? Posso ir para a praia no sul, organizar uma viagem, sei lá, para Florianópolis. Eu posso querer ir para a praia no sudeste, ou posso querer ir para o nordeste, ou então, se eu estiver bem, eu posso ir para as Ilhas Maldivas, né? Praia me possibilita várias possibilidades. Então, dentro desse nosso tema, eu tenho vários ondes. Então, a gente está pensando em Brasília. Eu trouxe aqui alguns objetivos do currículo do terceiro ano, do currículo de vocês. Inclusive, eu me preocupei em trazer objetivos que estão no currículo e também estão contemplados no replanejamento, tá bom? Então, assim, a gente, quando pensa em Brasília, o que é de Brasília? Eu posso fazer, né, relacionar assuntos sobre os textos que eu já li sobre a minha cidade. Eu vou ler e interpretar com autonomia, né? Então, esses são todos os objetivos de português, combinando estratégia de antecipação e inferência. Eu posso solucionar problemas diferentes ideias de adição e subtração no contexto de Brasília. Eu posso associar, nomear, comparar figuras geométricas. Eu posso discutir sobre a qualidade de vida e bem-estar proporcionado por paisagens sonoras agradáveis. Eu posso identificar, patrimônios históricos e culturais da sua cidade. Eu posso identificar registros de memória. Eu posso identificar semelhanças e diferenças existentes entre as comunidades da minha cidade e de outras regiões. Eu posso identificar e comparar a organização geográfica de Brasília com outras cidades. Eu posso ler e interpretar informações presentes nos meios de comunicação e no comércio. Eu posso conhecer o patrimônio artístico do DF, falar sobre a diversidade cultural e musical do DF. Eu posso conhecer monumentos, pontos turísticos, enfim, entre outros, né? Eu listei alguns objetivos possíveis para trabalhar Brasília. Ok, mas como que eu vou fazer esse planejamento, gente? Como que eu vou organizar? Eu já sei que o meu tema é Brasília, eu já sei que eu tenho os lugares que eu quero chegar com os meus objetivos, e aí como que eu vou chegar? Pessoal, quando a gente pensa no nosso currículo, a gente tem que entender que a gente trabalha a partir de uma perspectiva histórico-crítica. É o que a Aline falou também no começo. Se a gente fosse entrar em todos os detalhezinhos, davam várias formações. A gente podia sentar aqui e falar da pedagogia histórico-crítica. Mas o mais importante é que quando a gente compreende a pedagogia histórico-crítica, a gente está entendendo que esse processo dinâmico de aula, ele se dá com sujeitos. São pessoas que têm as suas características, são sujeitos histórico-críticos, são pessoas que têm práticas sociais partir da realidade, né? Eu vou falar de Brasília porque faz sentido. Eu poderia fazer um planejamento, talvez, sobre uma capital de um outro lugar, vou falar de Washington. Para eles, qual é a prática social? Qual seria a prática social para eles disso? Né? Qual é a relevância disso? O que eles trazem para você? Se eu falo de Brasília, não. Eles estão em Brasília, eles vivem em Brasília.
né? Eles estão aqui, eles trazem para a gente a prática social deles, eles compartilham, a gente problematiza questões que fazem sentido para eles responderem, né? Então, o nosso planejamento ele tem que perpassar por isso, a gente tem que compreender que essa prática ela tem que acontecer para ser significativa para o nosso aluno. E aí, a pergunta que todo mundo faz, tá, Gabriela? Aí você falou para mim que eu tenho o tema, eu tenho os objetivos, eu já entendi que tem que ser na pedagogia histórico-crítica, mas eu quero saber cadê os conteúdos do terceiro ano? Não vai falar dos conteúdos do terceiro ano? Vamos! Só que os conteúdos do terceiro ano, se a gente fosse comparar com a nossa viagem, gente, ele seria a nossa bagagem. A gente vai viajar, a gente vai levar uma bagagem. Sabe, quem vai lá passar 3 meses andando de bicicleta com as velhinhas, vai ter que levar o remédio, vai ter que levar o casaco? Vai. Mas o mais importante é a viagem que está acontecendo. Né? Eu estou lá em Fernando de Noronha 6 meses, gastando todo o dinheiro que eu tinha na vida com a minha esposa na primavera. Legal. Eu vou levar minha bagagem, não vai acontecer sem minha bagagem, mas alguém que senta e fala, nossa, a mala que eu fiz para viajar foi sensacional? As pessoas, nossa, a minha viagem foi sensacional. E eu levei uma mala, né? Não estamos desmerecendo a importância, mas vocês percebem que eles caminham com a gente? Eles vão junto para onde a gente for. Então, quando a gente tem uma temática e a gente tem esse olhar para os objetivos, ele possibilita que a gente consiga enxergar a interdisciplinaridade. A gente consegue pensar de uma maneira contextualizada. A gente consegue ver que a gente pode trabalhar tudo isso que dizem para a gente os documentos de uma maneira real na nossa sala de aula. Então, eu tenho a minha temática Brasília, eu tenho meus objetivos que já estão, eu já juntei eles, vocês viram que eu não separei por disciplina, área de conhecimento, eu separei por os objetivos que cabem no meu tema. Eu estou dentro de um contexto, e como é que eu vou fazer isso funcionar? Como é que eu vou fazer essa roda andar? A gente não vai inventar a roda, vai só funcionar ela, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo, tá? Uma forma da gente trabalhar Brasília, aí eu pergunto para a Mari, e para quem mais aí não sei, que eu tenho que perguntar, se eu posso contar essa história. Se a gente tem tempo para isso, ela é rapidinha. Eu acho que eu fiquei curiosa. Oi? Tá, então tá. Pode sim. Eu vou... Peraí. Deixa eu só mudar aqui minha apresentação, que aí eu vou contar para vocês essa história, né? Também, igual a Aline falou, não sou uma contadora de história, igual Dona Mari, mas a gente... Bom, vocês estão vendo aí? Ok. Então, vamos lá. Essa história é uma história escrita por Regina Célia Mello e ela se chama O Menino que Descobriu Brasília. Numa cidadezinha tranquila morava Renato. Renato gostava de tudo ali. Cada passarinho, cada mangueira, cada barulhinho do rio. Gostava também da escola, mas mais ainda gostava de desenhar. Ah, ele desenhava sua casa, seu sol, suas serras, suas árvores, seus passarinhos, seu riozinho. Renato era muito feliz. Um dia, seu pai conseguiu a tão esperada transferência para Brasília. Mudar daqui? Renato não ficou muito triste, pois a curiosidade dele era grande. E dentro de sua caixinha, foi guardando suas coisinhas, seus desenhos, seus brinquedos, um tanto de saudades.
chegaram a Brasília. Quanta novidade! Ele sabia que era uma cidade moderna, diferente. Não imaginou que era tanto. Que coroa grande! Tem rei gigante por aqui? Uai, gente, deve ser mesmo algum gigante para comer em pratos tão grandes. Renato ficou impressionado. E esse escorregador grandão? Que gostosura! Surpreso, o coraçãozinho de Renato deu pulos. Sob o caloroso sol brasiliense, Renato se espanta com tanta luz. Ah, esse chapéu! Aposto que o gigante sabe que é preciso usá-lo. Assustado, do terceiro andar, sentiu saudades. Cadê meu quintal? Cadê os telhados das casinhas brancas, rosas e azuis? Cadê a serra? Cadê o meu riozinho de águas limpas? Remexeu seus guardados e de sua caixinha foram saindo restinhos de saudade. O tempo foi trazendo as respostas. Desvendou o mistério da coroa, dos pratos gigantes, do escorregador e do chapéu grandão. Ganhou amigos. As saudades diminuíram. Passou a entender as quadras, as asas e eixos. Aprendeu a gostar de viadutos, das tesouras e do livre céu sem fios. Tão bom para soltar papagaios. Seu coração sossegou. São tantos amigos, tantas novidades, tantos lugares bonitos. Seus desenhos agora são ainda mais bonitos. E no mural da escola classe, um desenho chama atenção. Renato declara seu novo amor, Brasília. Bom, gente, essa historinha, então, a gente depois disponibiliza ela para vocês. Eu tenho ela em PDF e eu tenho alguns links também de algumas contações dela, tá? Só voltar aqui para os nossos slides. Peraí. Problemas tecnológicos. Partilhar. Não sei porque que ele volta lá no começo, quando eu abro aqui. Bom, então tá bom, gente. Ó, a gente falou, então, do menino que descobriu Brasília, que pode ser uma ferramenta para a gente trabalhar essa temática em uma sequência didática para o terceiro ano, por exemplo. Eu trouxe aqui, de novo, aqueles mesmos objetivos, porque a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue relacionar a leitura desse texto, a gente introduz com a leitura, compartilhamento desse livro, e a gente pode comparar com o que eles já conhecem, né? Trazer curiosidades, o que eles já sabem de Brasília, investir na interpretação e na inferência. Por exemplo, vocês conseguem imaginar de onde veio o Renato? Ninguém tem um palpite? Gabi falou uai? Goiás. Ele pode ser Goiás de alguns lugares, mas ele falou uai, gente. Ele, então, pode ser ou de Minas, ou do Goiás, né? Alguém reparou qual foi a forma como ele chegou em Brasília? Apareceu lá na foto. Ele estava vindo como? Ele estava vindo de ônibus, né? Ele chegou em Brasília de ônibus. E aí eu posso trabalhar, inclusive, a ideia de grandeza de tempo com isso.
Nossa, o Renato veio de ônibus para Brasília. Será que se ele tivesse vindo de bicicleta demorava mais tempo, menos tempo? E se fosse de carro? Será que é uma distância que dá para vir de avião? Vamos criar uma situação, problema? Ah, imagine que Renato saiu da cidade dele, ficou 8 horas dentro desse ônibus para chegar em Brasília. Se ele demorou 8 horas para ir, quanto tempo ele demoraria para ir e voltar? Vamos ver como é que está a construção do conceito numérico? Ah, ele demorou 8 horas. Falta muito para ele chegar no 10 e completar uma dezena de horas? Né? Se eu posso imaginar assim, mas se Renato escolhesse ir com a família dele, de carro, e fazer paradas, a gente pode criar situações, problemas, né? Como é que eu vou associar e nomear figuras geométricas? Gente, Oscar Niemeyer deu de presente para a gente, trabalha em formas geométricas, figuras geométricas com os alunos de vocês. Essas imagens, ele falou que parece com uma coroa, você concorda que parece com uma coroa? Você acha que esse prato parece um prato mesmo, esse semicírculo, né, do Congresso Nacional, parece um prato, de fato? Não, você sabe que forma geométrica é essa? Então, a gente traz esse conhecimento antes de explorar mesmo qualquer informação específica das formas geométricas. Olha as formas geométricas ao redor dele. Que outros lugares na nossa cidade te lembram formas geométricas? Aí, ele deixa bem claro que o Renato sente falta do quintal, do riozinho, né? Será que a qualidade de vida é melhor ou no campo ou na cidade? Em que aspectos, né? Quais são as características no campo que são legais? Vamos fazer uma lista? Vamos desenhar uma paisagem que te agrada? Vamos, né, pensar em algo. Por que o pai do Renato estava com uma transferência tão esperada? É porque é bom, ser esperado é bom. Será que melhora financeiramente a vida numa capital? Olha o tanto de coisa que a gente consegue tirar daí. Patrimônio histórico, os registros da memória da cidade, como é que foi a construção de Brasília? E é muito rápido, foi construído num período de tempo muito curto, mas será que eles têm essa percepção de tempo, que isso é muito pouco tempo, pensando numa construção? Mas para uma criança de terceiro ano, se eu falar que Brasília é jovem, ela fala, jovem? 61 anos? Então dá para a gente trabalhar essas relações de temporalidade, dá para eu trabalhar como é que foi a construção histórico, como é que é viver em Brasília e nas outras regiões, será que é diferente a vida de Brasília com a vida de onde o Renato morava? Vamos imaginar, né? Sem falar das migrações para o DF. Gente, assim como o pai do Renato veio, será que alguém da sua família também não é daqui? Vamos fazer uma entrevista? Olha outro gênero textual. Vamos descobrir se alguém veio, né? E aí a gente explora a partir dessa história. Eu trouxe aqui algumas perguntas para que a gente tem que entender que quem vai direcionar isso é a nossa postura, é a intencionalidade pedagógica que a gente traz quando a gente prepara. A gente pode fazer intervenções objetivas, perguntar coisas diretas sobre aquele texto, né? Perguntar qual era o nome da história, qual é o nome do menino, o que ele gostava, que são perguntas diretas. A gente pode fazer inferências, né? Porque o pai do Renato ficou feliz com a transferência? O Renato gostou de Brasília? A cidade que Renato morava era diferente de Brasília? Quais diferenças? Para botar eles para refletirem, né? Por que o Renato disse que os prédios parecem com caixinhas de fósforo? Né? E a coroa? Você conhece aquela imagem? Né? A gente pode... São perguntas avaliativas já. Quais as diferenças? Você ama a sua cidade? Porque essas perguntas vão responder os nossos objetivos, né? É tudo a forma como a gente posiciona, como a gente se refere com os nossos alunos, é o jeito que a gente vai fazer essa mediação, né? Eu trouxe aqui também, isso daqui foi uma coisa que rapidamente a gente conseguiu listar, de alguns conteúdos, algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa turma com essa história. Então, imagina que se a gente fizer isso a cada sequência didática, a partir de uma história, a partir de um poema, a partir de uma exploração de um artista, né, trazer um autor, uma biografia, olha a riqueza. E muitas vezes, porque eu me reconheço nesse processo, eu já estive menos amadurecida nesse aspecto. Eu seria uma professora que antes de eu ter essa percepção, eu ia ler a história do Renato para minha turma
E eu ia perguntar, e aí, gente, gostou? Quem é o autor? A editora? E vamos desenhar a capa. E olha a oportunidade que eu tenho de trazer isso de uma forma interdisciplinar e contextualizada, né? Então, assim, o que a gente quis trazer hoje para vocês são dicas de como a gente trazer esse currículo para perto da gente. Então, vocês vão reunir na próxima coordenação do terceiro ano, vamos decidir, não sei se vocês já decidiram previamente temáticas, né, como é que vocês estão fazendo, mas vamos decidir uma temática, vamos procurar uma obra literária. A gente está no processo de consolidação de alfabetização, é um ótimo recurso. Ah, vamos falar dessa história aqui, vamos lá, então vamos. O que a gente pode fazer dessa história? Vamos ler essa história e vamos ter esse olhar, essa intenção pedagógica, olhar para essa história e falar, ah, olha, eu posso fazer uma inferência sobre isso, eu posso perguntar sobre isso que dá deixa disso, e a gente vai construindo. E quem vai ajudar vocês a ter esse olhar é o que a Aline falou lá no começo. É a gente ler o nosso currículo a partir dos objetivos. É a gente entender o que a gente quer que os nossos alunos compreendam com aquilo. Tá bom? Acho que é isso. Eu acho, Gabi, eu acho que agora a gente, sabe aquela mensagem que a gente pensou em começar? Eu acho que ela cabe agora, para uma reflexão final. Você tem um vídeo aí? Ixi, eu acho que não. Você quer passar o videozinho? Passo. Eu acho que toda essa nossa conversa aqui, essa troca de ideias, na verdade é uma troca. O que a gente veio aqui foi falar sobre, foi trocar ideias, trocar pensamentos e reflexões. E eu acho que esse trechinho, ele conclui, a gente começou tanto falando de abrir caminhos, de norteadores, o que eu levo no meu caminho, o que eu faço, como eu planejo esse meu caminho. E essa reflexão final aqui traz uma questão muito importante. Eu vou passar o videozinho, porque eu acho bem legal. Realmente o áudio do vídeo, ele é baixinho, mas eu acredito que dá para escutar. Ele é bem rapidinho, ele é só de 1 minuto e pouquinho. A gente consegue escutar. É um clássico, né? Uma historinha da Disney, e que, inclusive, até falando aqui com o pessoal aqui da escola, a gente falou assim, nossa, é uma história que, para mim, dentre essas animações que existem, e essa é uma animação mais antiga, que não é tão infantil assim, né? Pelo contrário, até traz muitas reflexões que somente a maturidade nos permite entender. E que é o do filme Alice no País das Maravilhas. Eu acho que casa muito aqui para a gente finalizar a nossa fala. Vamos ver para onde ir. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh. Não, isto é, eu estava pensando. Está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. Amor, gato deitou, se já quer que morre doer. Oh, você é um gato? Mestre gato. Oh, me, and the bom. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então, é isso.
Eu acho que esse diálogo entre a Alice e o gato traz essa reflexão que a gente quis trazer hoje. Não adianta eu vir aqui e falar, vai por aqui. Ou a Gabi falar, é ali. Ou a Mari, não, é aqui. A gente precisa saber, na nossa escola, onde a gente quer chegar, né? Não adianta eu falar, eu quero um caminho. Aí, como a Alice fala, não importa muito onde. E o gato fala, então, nesse caso, não importa o caminho que você vai. Então, a gente tem que ter um objetivo e saber onde a gente quer chegar, né? E o currículo, ele nos mostra objetivos e nos dá esse suporte para nos dizer onde a gente pode chegar com os nossos estudantes, né? É essa fala de hoje, tá aí nossos e-mails da secretaria. A gente gostaria muito de agradecer. Nós somos também um grupo, a gente fala que nós somos um grupo de professoras, pedagogas, estudiosas, curiosas, de repente, da educação, e a gente se juntou, nós nos conhecemos, e como a Gabi falou, né, no comecinho, falou, olha, a Mari é uma amiga muito querida, e é mesmo, a gente se conhece há algum tempo, não vou falar o tempo, que eu acho desnecessário. Desnecessário entregar a idade. Eu acho desnecessário, ainda mais a gente parece tão, né, todas jovens, assim, mas nós nos conhecemos no curso de pedagogia, na nossa graduação, em diferentes, né? Eu não sou do mesmo semestre, a gente em diferentes semestres, mas com o mesmo objetivo, talvez, né? E com o mesmo olhar, que é o de acreditar na educação. E aí a gente se juntou recentemente num grupo desses nossos estudos, e hoje a gente tem hoje é um Instagram, que é o Movimente Ação, que lá a gente trata de muitos aspectos pedagógicos e importantes para a nossa prática. Então, se vocês puderem nos seguir, vai lá, Movimente Acão. Vocês acham no Instagram nosso @, podem nos seguir. A gente um biscoito leve aqui, viu, Mari? Vou pedir para a Adriana colocar no grupo. Pessoal. A Mari já tinha que ter biscoitado, gente, porque a Mariana é parte disso. O que a gente sabe, ela colabora com a nossa construção. Mas agradecer mesmo e abrir também agora. A ideia é que seja uma conversa, né? A gente não está aqui, a gente talvez saiba colocar algumas coisas, porque a gente estuda muito e procura isso, e a gente se prepara para isso, mas é uma conversa mesmo, para a gente trocar uma ideia, é uma oportunidade da gente crescer, e a gente está aqui para ter essa conversa. Se tem alguma coisa que a gente pode, de repente, esclarecer sobre currículo, sobre a forma de trabalhar, se vocês gostaram, né, alguma coisa nesse sentido, que para a gente realmente foi um prazer muito grande estar aqui. E aí, pessoal, alguma pergunta? As meninas falaram de uma forma muito clara, né? Muito simples, com a gente compreender o currículo, que às vezes parece que é algo tão complexo, mas que não é, que tem que estar intrínseco à nossa profissão, né? Então, elas têm muita experiência na área e têm muita contribuição para fazer. Então, agora eu acho que vocês podem fazer as perguntas para tirarem dúvidas, trocarem alguma ideia bacana também, se alguém tiver alguma ideia para trocar. Críticas também. Legal, agora trouxeram um livro para a gente. E aí, vamos agora? Eu sei que vocês são falantes. Eu quero falar um pouquinho, Mari. Vai, Adriana, fica à vontade. Assim, eu gostei demais da explicação. Para mim, assim, foi muito legal, gostei muito mesmo. Eu tenho uma experiência que eu venho contando para o pessoal um pouquinho, né? Eu não trabalhei com ensino regular durante muitos anos, né? Eu tenho 23 na secretaria, desses 18 anos são no ensino especial, né? E até compartilhei com a Mari que a minha experiência no ensino especial, ela tem tudo a ver com o que vocês passaram, né? Quando eu trabalhei 9 anos com crianças de 0 a 4 anos, na educação precoce, e quando a gente recebe essa criança, a gente não olha diretamente o que é que eu vou trabalhar com ela, eu olho para a criança, né? O que essa criança tem de deficiência ou de atraso, o que ela precisa. E daí eu vou definir, né, com o currículo que a gente tem, avaliando o desenvolvimento da criança, o que ela precisa
para ela poder alcançar essa etapa de desenvolvimento físico, o auditivo, o visual. E aí, naquilo ali, eu vou traçando o que eu vou trabalhar com a criança. E assim, tem situações que a gente vai trabalhando e trabalhando e trabalhando, e depois que eu montei o que eu quero que essa criança desenvolva, quando eu vou ver, eu já consegui contemplar os objetivos visuais, auditivos, motores, até o que o professor de educação física iria fazer, eu fiz com a criança, né? Um exemplo, assim, uma coisa que eu já fiz em sala de aula com as crianças e que, assim, para mim foi muito legal, deu muito resultado, né? A gente foi trabalhar na época da Páscoa, e aí eu peguei a historinha do ovo, né? Porque geralmente os meninos pequenos, a mãe dá ovinho cozido, então era uma coisa que para eles tinha a ver, e assim, na escola a gente teve uma época que a gente criou uns bichinhos também na escola, então tinha muito, parecia muito com o que a gente tinha lá para eles, né? E a gente começou a trabalhar com essa historinha do ovo, e aí a gente foi falar sobre a mamãe, né? Então, porque eles tinham uma ligação muito grande com a mamãe, né? Muitas mães, elas não conseguiam se desvencilhar muito da criança na precoce, a criança entrava na sala e chorava, e a mãe chorando lá fora, e aí a gente foi contar essa história, o pintinho vai crescendo, o pintinho vem dentro do ovo, o que tem dentro do ovo, eu trabalhei o conceito dentro-fora, né? E aí a gente levava ovinhos coloridos para a sala, então com esses ovinhos a gente sacudia o ovinho, o que tem dentro do ovinho? Tinha ovinho que não tinha nada dentro, ele ficava sacudindo, mas o que é? Né? Não tem. E aí eu queria trabalhar a questão da apreensão, para a criança trabalhar o movimento de pinça, apreensão, então ele tinha que abrir o ovinho para ele ver o que tinha dentro, né? Eu já trabalhava a cor do ovinho, o ovinho azul tem coisa dentro, o ovinho vermelho não tem nada dentro, né? E nas brincadeiras, então, assim, quando eu falava pro pessoal como é que eu trabalhava dentro da sala de aula, você fica brincando a manhã todinha com as crianças, e realmente a gente brincava a manhã todinha, É um né? brincar intencional, né, Adriana? Isso, e assim, era muito divertido, até para mim. Eu gostava demais quando eu via assim, eu tinha dois horários com as crianças de 3 anos, quando eu via eu não conseguia nem ir para a mesa fazer uma pintura, alguma coisa, porque não dava mais tempo, né? Então, assim, eu passei um pouco dessa experiência, assim, para o pessoal, e assim, no ensino especial, pelo menos as experiências que eu tive, a gente trabalhava muito com essa maneira, assim, mais livre, né? De não eu pegar, assim, eu tenho que fazer isso com essa criança, eu faço isso, agora eu dou para o educador físico, ele faz a parte dele, né? Então, é uma maneira muito mais livre de você ir para lá e para cá e trazer muita coisa para a criança, né? Eu acho que e assim, eu tive muitos bons resultados, muitos. Historicamente, o pessoal do ensino especial, ele se sente mais livre de sair desse engessamento da escola tradicional, né? Desse atividade só ser a folha com texto e responde, aquela coisa muito cartesiana, muito tradicional, e passar conteúdo. E a gente normalmente vê muito isso, né? As pessoas que trabalham já na educação especial têm essa tendência a ter mais. Só que a gente tem que abrir esse nosso olhar para a educação como um todo, porque quando a gente pensa em educação inclusiva, é para incluir todo mundo, né? Para que seja significativo para todo mundo. Eu costumo dizer para os professores, muitos têm resistência, falando de educação especial, na hora de fazer a adequação curricular. Eu falo, gente, se vocês fizerem uma adequação curricular, você vai perceber que não é o trabalho só com o seu aluno, especificamente vai melhorar, você consegue mudar o seu olhar para o seu grupo, e aí isso flui muito mais, né? E assim, com essas experiências, eu comentei com a Mari, acho que, depois de 18 anos, eu voltei para o regular, né? Eu fiquei 5 no regular, no ano 2000, mais ou menos, 18 no especial, e voltei agora para o regular, né? E aí eu senti um pouquinho essa diferença, né? Que a gente tem essa maneira de trabalhar que é um pouco diferente, né? E eu até fiquei meio assustada assim, falei, Mari, será que eu estava pensando, será que o jeito que eu fazia estava realmente certo, né? Para colocar isso para o ensino regular, né? E eu estou vendo que realmente é isso, a proposta essa é para todos, não é só para uma área da educação, só para o infantil, é para todos, né? Do pequenininho, da precoce até o ensino médio, para todo mundo a gente trabalhar dessa forma, e eu acho assim que é muito proveitoso para o aluno, né? Muito proveitoso, e para a gente professor, eu acho, pelo menos pelas minhas experiências do ensino especial, que é muito divertido, eu fico mais livre, eu posso me expressar mais, né? Tem uma situação que eu queria compartilhar também, eu trabalhei com adultos especiais, e a escola tinha muito hábito de colocar filmes para eles assistirem na sexta-feira.
E aí sempre eu colocava aquele filme, comia pipoca e acabou a sexta-feira, né? E aí um aluno chegou para mim, tia, a gente assistiu da Era do Gelo. Dentro da Terra é aquela bola de fogo? Nossa, eu amei. Eu peguei aquilo ali, mas foi 15 dias a gente falando sobre isso. Né? A gente fez receita, porque eu trabalhava com cozinha experimental nessa época, a gente fez receita para vender na escola com isso, a gente fez todas as atividades da gente, fez muita coisa, porque o aluno viu no filme uma coisa que ele ficou curioso. Dentro da Terra é aquela bola de fogo, né? Fica rodando, dá para andar lá dentro, como é que é? Né? Então, assim, eu acho que é daí, né? Eu não tinha planejado botar o filme na Era do Gelo para me trabalhar isso. Eu não tinha planejado trabalhar vulcão, como é que é o interior da Terra, né? E aí a gente aproveitar também essas oportunidades que às vezes o aluno vai trazendo para a gente, né? É, a prática social, né? O que ele tem para contribuir, os conhecimentos prévios, tudo que ele traz, mas é por aí mesmo, Adriana, muito legal. E aí, gente, alguma outra coisa? Agora eu vou deixar com o pessoal, com os professores aí. Eu gostei muito da fala da Adriana, porque diz muito do currículo em movimento, né? Exatamente. Porque as manifestações do currículo, formal, prescrito, real, em ação, o oculto que estava implícito, é tudo que a Adriana estava falando aí. A partir da realidade do aluno dela, ela desenvolveu todo um conteúdo. Então, o tema currículo ele é muito amplo, bem amplo mesmo. A gente tem que estar atento para o que a gente quer para a nossa sala de aula, para a nossa escola, para a nossa rede, para a nossa realidade. Ele é muito amplo, muito vasto. Gostei muito da fala de vocês, viu, meninas? Gratidão. Obrigada. Obrigada. Primeiro eu quero falar com a Adriana, né, Adriana? Tem toda essa bagagem aí, nem compartilha com a gente, né? Guardando ouro, escondendo tesouro aí, ó, tá vendo? Agora você vai falar, viu, bonita? Tem poucos dias, né, Laide, que a gente se conhece. Vocês não vão ouvir muita coisa. Pois é. E assim, eu quero falar assim sobre as minhas dificuldades, né? Eu trabalho há pouco tempo como professora. Eu comecei no ano de 2017. Eu tenho muita dificuldade em chegar e passar um conteúdo para a criança sem saber se ela já sabe alguns conhecimentos prévios. Por exemplo, eu vou falar sobre adição. Na minha cabeça, eu não posso colocar uma adição sem mostrar para ela primeiro o número, a unidade, a dezena. Eu posso até estar errada, mas para mim, eu penso assim que eu tenho que começar lá do comecinho. Só que o ano passado a gente teve essa experiência, né? Começou essas aulas remotas, todo mundo perdido. A gente ia, depois voltava, ia de novo, depois tinha que voltar de novo, mudar os conteúdos, mudar o jeito de ensinar. Então, a minha dificuldade é essa. Eu tenho sempre que começar do comecinho ou eu posso ir lá e depois voltar? Bom, responde aí, Aline. A Laide, né? A Laide, é exatamente isso o currículo. É você conhecer, e na verdade, quando a gente fala em conteúdo, é como a Gabi falou, o conteúdo está lá na bagagem. Claro que a gente vai trabalhar, a gente está trazendo conosco, né? Mas o conteúdo está lá na bagagem. E aí, eu saber, o meu ponto de partida é o meu aluno, é o que ele sabe. E o que ele sabe são os conhecimentos dele, é a bagagem dele. Então, se você tá... eu tô... Né, o meu objetivo é ensinar as 4 operações para os meus alunos, ok? É isso mesmo. Como a gente vai fazer isso? Eu tenho que conhecer. E aí, por isso que não adianta eu também só pegar o currículo. Eu tenho que avaliar. Eu tenho que saber o ponto de partida de onde eu vou partir, né? Para eu saber onde eu quero chegar. Eu também tenho que ter um ponto de partida. E aí... Olha aí, o diagnóstico, não tem como. O meu diagnóstico é um ponto de partida. Então, quando a gente pensa nos nossos planejamentos, ir e voltar é normal, faz parte. Nada é linear, é engessado. A gente tem um material dentro da Secretaria de Educação que é pautado na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, que é justamente isso que está na sociedade. A sociedade ela não é estática, ela não é parada, ela está em movimento. E as nossas práticas podem sim, né, nos permitem sim também estar em movimento. Então, por exemplo, né, você mencionou o exemplo das 4 operações. Se
tá lá, das 4 não, né? Você falou um exemplo da adição. Mas se eu quero que o meu aluno chegue a multiplicar, eu tenho que saber como ele está na adição, porque faz parte do mesmo campo, né? Matemático ali, do campo aditivo. Então, eu preciso avaliar. A avaliação, ela nos permite, sim, ir e voltar. Isso não é ruim. A prática social dos nossos alunos também vão nos dizer como que a gente vai seguir. Igual, olha o exemplo, assistindo um filme, a professora Adriana conseguiu elaborar uma sequência didática de 2 semanas com os estudantes, estudando ciências, geografia, história, a partir de uma fala. Gente, vou falar, uma escola aqui, vizinha nossa, ganhou um prêmio a partir do que os alunos trouxeram. Eles estavam estudando, ganhou 10 mil reais, a professora fez a fala, fez a sequência didática e colocou para concorrer um prêmio sobre dengue. Nada além disso, era um projetinho de dengue, mas que veio da fala deles, porque ela estava contando aquela história Faniquito, Siricutico no Mosquito, e aí os meninos viram e estavam falando muito sobre dengue na época, televisão, e eles falaram que esse é o mosquito da dengue, e aí virou, ao invés do objetivo da professora, era trabalhar ali as palavrinhas mágicas, o obrigado, com licença, né? Era esse o objetivo. Mas a partir de uma fala que transformou ali a aula, um aluno que falou, esse é o mosquito da dengue. Esse é o mosquito. E o assunto virou dengue. E a partir disso, ela desenvolveu todo um projeto com a turma dela, a partir da vivência deles. Uma turminha de 4 anos. Então, acho que eu falei muito, mas talvez... Só complementar assim, ó, por exemplo, a Laide, se a gente for pensar na prática, quando a gente tem uma ação, porque a gente falou especificamente como colocar os objetivos do currículo, né? Mas a gente não pode esquecer do processo de sondagem, né? Que a gente tem que fazer para iniciar um trabalho. E aí, o que a gente tem que fazer muitas vezes é desconstruir na gente a forma como a gente vai avaliar esses pré-requisitos que eles trazem. Realmente, para eu saber fazer uma adição, eu tenho que saber se o meu aluno já sabe a construção numérica, se ele entende o que é um número, se ele entende a formação de uma dezena. Só que para fazer isso, eu não preciso necessariamente voltar lá atrás e fazer ligue o número 8 com 8 palitinhos, entendeu? Fazer aquelas atividades, porque ele, estando no 3º ano, a gente entende que ele já teve contato com os números antes. Como é que eu vou fazer, então? Sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar lá em Brasília, vou trazer a lenda do Lago Paranoá, e eu vou trazer algumas curiosidades com a lenda do Lago Paranoá. Você sabia que a profundidade média do Lago Paranoá é de 38 metros? Aí, vamos lá, quem consegue escrever esse número 38? Vamos pegar de palitinho 38 palitinhos? O que acontece aqui? Por que esse 3 fica nessa casa diferente do que o 8? Né? Então, aí eu estou trabalhando pré-requisitos matemáticos para uma adição sem eu necessariamente fazer ligue, não sei o que, não sei aonde. Né? Então, eu estou fazendo... Isso é uma sondagem. Isso é uma sondagem, a gente tem que valorizar esses momentos e perceber isso. Então, 38, vamos ver, contou o palitinho, amarrou 3, botou 3 na casa da dezena. Se ele consegue fazer isso, ele já tem noção do que é uma dezena, ele já tem noção do que é uma unidade. Vamos ver se ele tem noção de adição, de o que é aumentar. Nossa, gente, se eu cavar mais 4 metros nesse lago, quantos metros ele vai ter de profundidade? Será que ele vai entender que é para ele crescer mais 4? Nossa, ele tem 4 metros mais ou menos de largura. E se eu for até a metade, quanto que eu for? Olha a ideia de inteiro, de metade. Você vai explorando no contexto, e aí que a gente tem que ter essa sutileza, e você lendo aquele textinho que a Aline falou no começo do currículo, que traz essa parte contextualizado da matemática, você consegue perceber, aqui, olha, se ele souber me responder isso, é porque ele tem noção do que é metade, o que é inteiro. A gente tem que ter essas percepções. Então, eu quero trabalhar adição com os meus alunos, eu quero ver se eles sabem, vou fazer isso. Vou trazer informações numéricas sobre Brasília e vou explorar esse número. Falta quanto para eu chegar em 50 metros de profundidade? Vamos ver quem descobre. Eu fui até a metade, quanto que eu mergulhei?
vamos explorar as informações matematicamente, e aí eles vão te mostrar se eles têm esse conhecimento. Opa, não sei, tia, não sei não, porque que esse 3 aqui, ó, fica nessa casinha e o 8 fica na outra casinha. Ah, então eles estão indo em defasagem da construção numérica, eles ainda não compreenderam a formação de dezena. Gente, então olha só, vamos para tudo, vamos lá, vamos brincar agora, eu tenho um desafio para vocês, vou trazer o jogo dos amarradinhos, vocês vão jogar no dado, vamos construir dezena, vamos... E aí pronto, sua aula agora vai ser para trabalhar, entendeu? Você vai encaixando conforme as coisas que você for percebendo. Então, a gente tem algumas diquinhas assim, ó, você vai percebendo o que você precisa saber. Você sabe muito bem, Laide, você falou, tem pouco tempo de sala de aula, mas eu acho que para ele saber a adição, ele tem que saber a formação do número, tem que saber valor posicional. Você falou para mim já o que você tem que saber. O que você tem que pensar é como é que você vai descobrir isso do seu aluno. Então, eu já acabei de te dar uma dica. Traz uma curiosidade do Lago Paranoá, vamos colocar esse valor no quadro de valor numérico, vamos botar ele posicionalmente, vamos explorar aquela informação, né? Por que tem 3 e tem 2? E aí, dessa forma, você vai percebendo. Eles vão te dando dicas do que eles não sabem, eles vão mostrando as falhas deles no uso da matemática, né? As falhas não, as lacunas, né? O que eles precisam ainda aprender. Aí, então, só para ficar uma dica prática. Ótimo, obrigada. Gabriela... Alguém tinha levantado a mão. Desculpa. Quem foi que levantou? Acho que foi sem querer, então, porque já baixaram. Acho que foi Antônio Kleber que levantou a mão. O Kleber. Fala, Kleber, depois eu falo, depois de você. Eu mesmo. Bom, queria, antes de tudo, agradecer a fala, muito esclarecedora, muito boa. Quando a gente estava nas coordenações, eu levantei essas hipóteses justamente sobre isso. O currículo é maravilhoso, ele dá a possibilidade de elencar todas as disciplinas ao mesmo tempo, se a gente for trabalhar a interdisciplinaridade, né? Se a gente for trabalhar também a transdisciplinaridade. O que eu sempre perguntei é isso, olha só, eu preciso de um marco de saída e preciso de um marco de chegada. Por exemplo, os meus alunos, voltando aqui para o exemplo da adição que a colega usou, né? Eu quero trabalhar com o meu aluno do 3º ano a adição. Então, eu vou começar aqui, no 1º bimestre, a adição. Quando chegar no 4º bimestre, o que eu vou ter consolidado com esse aluno na adição? Ele vai ter que ter aprendido o que é o algoritmo da adição, ele vai ter que ter aprendido a soma de parcelas, identificar o sinal, identificar as parcelas, identificar o resultado. Então, é isso que eu sinto falta para a gente poder montar as aulas. Imagine só, você faz tudo isso, aí você coloca, trabalhei na adição dentro do currículo, a quantidade de produtos alimentícios desenvolvidos nas regiões administrativas de Brasília, trabalhei o número de lados que tem lá na catedral, trabalhei a diferença de horário de óleo, tudo na adição. Perfeito. Mas e aí, quando eu for discriminar o conteúdo? Eu tenho que saber, dentro disso tudo que eu trabalhei a adição de parcelas, trabalhei o algoritmo, trabalhei a montagem desse próprio algoritmo, porque o aluno tem que saber, são pré-requisitos e são conteúdos fixos que ele tem que saber. Quando a gente sai do 2º para o 3º ano, o aluno tem, por exemplo, quando ele vai para a alfabetização, a gente viu que mudou esse ano, o aluno tem que estar alfabetizado no 2º ano, não é mais no 3º, né? 3º ano é consolidação. Então, a gente vai ver que o aluno tem que conhecer as 4 letras, né? O alfabeto dos 4 tipos de tipologia, tem que ler, interpretar, saber o significado, para que ele tenha um letramento, a literácia, que agora é o que está usando, né? Então, eu tenho que descrever isso tecnicamente também. Então, eu tenho que colocar isso. Então, é isso que eu falo. Se eu estou saindo da leitura de letras, dos fonemas e dos grafemas, até onde eu vou chegar? A montagem de frases, a leitura de frases, a interpretação, o significado, o uso dessas palavras dentro de outras frases. Então, é isso que eu questiono, né? A gente tem que ter o marco inicial, porque se eu colocar só a adição, eu posso ir para inúmeras coisas, mas se eu tiver um direcionamento, um ponto de partida, comecei na adição, e eu vou ter que chegar aqui no final
com esse conteúdo. Aí sim, é fácil da gente montar as aulas, é fácil de seguir o conteúdo. Agora, se eu só pegar o currículo em si e não definir os conteúdos para eu trabalhar também, eu vou ficar perdido no tempo e no espaço. Não sei se deu para compreender. Acho que sim. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente ter claro, assim, essas informações técnicas e a percepção de algoritmo e sinalização, acho que a gente tem que ter claro como nossa estrutura para a gente saber qual é a nossa intencionalidade pedagógica. E aí eu volto igual o exemplo que eu dei para a Laide, que cabe a gente, professor, identificar eles. Você tá falando que a gente tem que saber o final, e é exatamente, a gente tem que saber os objetivos que a gente tem que alcançar lá no final, né? Então, por exemplo, no terceiro ano, quando a gente pensa em adição, a gente sabe que eles têm que ter conhecimento, né, da adição e formas de adição, né, do que está previsto no currículo, que eles têm que ter autonomia na ideia de juntar, de crescer, de fazer. E a gente vai perceber se eles conhecem esses sinais no uso, né? Mas aí a gente, como professor, que tem que ter, claro, o objetivo que a gente vai avaliar, né? A gente que tem que traçar isso. E é o que a gente traça um caminho numa percepção futura, para a gente poder traçar. Mas veja só, por exemplo, no segundo ano nós não trabalhamos conceitos matemáticos, nós trabalhamos as ideias. No terceiro ano, os conceitos. Imagine só, se você apresenta para o aluno o quadrado, o aluno sabe o que são os lados, sabe tudo, mas ele não sabe o conceito matemático do quadrado. E isso é uma forma que o aluno tem que ter claro na mente dele qual é o conceito do quadrado. É isso que eu estou falando. Eu não vou dizer para o aluno, você vai ter que saber o algoritmo. Em algum momento ele vai saber o que é o algoritmo. Sim. Imagine que o aluno está no quarto ano, vai para o quinto ano, e o professor, monte o algoritmo da adição. O aluno nunca ouviu falar essa expressão, nunca sabe, o professor nunca mencionou. Como é que ele vai adivinhar que o algoritmo é a continha que a gente floreava para ele, desenhava, ensinava? É essas coisas que eu estou falando. Não é que nós vamos passar para o aluno os conceitos técnicos, mas os conceitos que os alunos precisam saber no terceiro ano, isso tem que estar claro. Na verdade, no terceiro ano eles têm que compreender, resolver e formular, né? É o que a gente espera que eles façam mesmo. Então, é compreender esse uso, é saber resolver e saber formular isso. E eu ainda acho que, por exemplo, a interdisciplinaridade é tão importante que é através do trabalho paralelo com a interpretação e a inferência que permite que ele entenda essa ideia, né, de soma, essa ideia de adição, para ele compreender como se dá. Mas a gente tem que ver, ele tem que terminar o terceiro ano compreendendo, resolvendo e formulando. Então, quais são as ferramentas que a gente vai dar para isso? A gente cria situações, problemas, que traga a ideia de adição para ver se ele consegue compreender, se ele consegue formular aquela operação, se ele consegue resolver ela. E aí a gente vai crescendo dessa forma. E ainda tem exatamente aquilo, né? Nós não falamos de aluno, nós falamos de alunos, e não é realidade, são realidades. Exato. E o que acontece é que em 2021 nós não recebemos um aluno no terceiro ano. Nós recebemos um aluno esse ano que, de fato, presencialmente fez o primeiro ano, né? Então, nós temos que ter todo um olhar sensível, uma escuta sensível, compreendo toda a ansiedade, a angústia, e eu acho que agora, mais do que nunca, é que nós temos que usar o currículo em movimento como nosso aliado. Exatamente. A gente só vai consolidar o que já existe, né? E se ele ainda não foi trabalhado. Nós não recebemos um aluno do terceiro ano que recebíamos antigamente. Esses meninos ficaram um ano em casa e nós não temos como garantir que houve aprendizado. Eu não posso garantir que os meus alunos aprenderam. Eles entregaram atividades escritas, e aí eles fizeram sozinhos? Eu sei que aquele meu aluno compreendeu, já posso saber que ele entendeu quais são as 4 operações? Não posso. Então, por isso que eu acho que essa fala com vocês nesse momento é crucial para o terceiro ano começar a andar de uma forma diferente. Para então nós podemos ver se os alunos, a partir do diagnóstico, a partir da conversa com a criança, ver quem é esse novo aluno do terceiro ano de 2021.
porque não é o mesmo aluno dos anos anteriores, antes da pandemia, né? Então, tem que ter uma escuta sensível mais do que nunca agora. Isso. Eu queria falar um pouquinho, voltando um pouquinho que a Ana Leite estava falando também, e vocês comentaram sobre o diagnóstico do aluno, avaliação, né? Eu vinha conversando com a Mari, de que, assim, o nosso grupo já vem fazendo, e eu vejo pelos grupos que eu acompanho de WhatsApp, né, que cada um tem também técnicas, maneiras diferentes de descobrir, né, de conhecer o seu aluno, né? E a gente veio conversando sobre isso, que esse processo de avaliação, mesmo que a gente faça essa inicial, que a gente está conhecendo mesmo, para saber quem é o aluno, até porque a gente não o viu presencialmente, mas que ele é um processo contínuo, né, que todos os dias a gente vai estar fazendo essa avaliação, né? Eu conversando com a Mari, a gente veio falando sobre isso. Eu preparo uma atividade para minha aula de amanhã, né, e assim, eu tenho alguns objetivos com aquilo ali, mas aí na hora que eu vejo o resultado daquela atividade, depois da execução do meu aluno, né, e aí eu vejo, poxa, não é isso, então eu tenho que voltar nisso aqui, ou então isso aqui eu já posso ir para frente, eu posso alterar, né, então que a cada dia, a cada atividade que a gente for fazendo, é um processo de avaliação do aluno, para a gente conhecer e ir adequando, né, o que eu tenho que trabalhar com esse aluno, o que não trabalhar, né. Isso. Amém. E às vezes assim a gente antecipa algumas coisas também, né, Adriana? A gente tem que ter um cuidado, porque o processo de formação, por exemplo, tanto em matemática, porque é uma alfabetização matemática, é uma alfabetização na língua portuguesa, a gente passa por esses processos, e aí quando se dá a consolidação, por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia com a língua portuguesa, seria o momento que eles estariam já alfabetizados, já estariam alcançando a hipótese, né, mais complexa, teria lógica a gente se preocupar com conceitos muito complexos. Eu, por exemplo, fiz uma formação numa escola, no 5º ano, que eu tive que convencer um professor que ele não precisava trabalhar a história do Brasil da forma como ele vinha trabalhando, que ele queria trazer o império, a colônia, e com informações muito específicas, né, de nomes de caravela, de pessoas que vieram, e são coisas que caiu por terra na hora que a gente olhou para esse currículo e viu que é importante o multiletramento, a criança tem que estar preparada e embasada para chegar no 7º ano e encontrar esse conteúdo e conseguir acompanhá-lo. Então, a gente tem um papel fundamental, não é à toa que nós somos o ensino fundamental, a gente está preparando, é como se a gente estivesse deixando aquele terreno pronto para virem as sedimentações mais específicas, porque a gente querer trazer coisas muito, que exijam muito de memória, de construção, que são conceituais, existem regras, por exemplo, na língua portuguesa, que a gente vai trabalhar com os nossos alunos quando eles já estiverem alfabetizados, porque demanda deles um excesso de memória e concentração que a maturidade talvez não permita. E isso acontece em todos os aspectos. Por que se você olhar o nosso currículo de ciências, vai ser experimentar, vai ser conhecer, vai ser compreender, para quando chegarem conceitos de ciência com as licenciaturas específicas, ele está com embasamento. História da mesma forma, geografia da mesma forma, matemática e português também da mesma forma. E aí é o que a Mari falou, a gente tem que usar esse currículo como nosso aliado, gente, vamos olhar para ele e ver o que a gente tem que ter como objetivo. Às vezes a gente tem que alinhar nossas expectativas, porque a gente cria uma expectativa como professor que é muito além do que a expectativa do nosso aluno. A gente não pode estar a menos que ele também. Só que a gente tem que tentar alinhar ela, porque senão vai ser um caminho frustrante, né? Esse é o meu medo, de avançar demais e a criança fica lá olhando, o que é isso? Meu medo é isso, de falar demais e a criança não entender nada do que eu estou falando. Por isso que essa escuta sensível, Laide, você vai perceber, eles dão indícios para a gente, eles começam, por exemplo, no ensino remoto, tinha relatos dos professores, assim, eles começavam a responder, não sei responder essa, não sei isso, e aí, alunos que participavam paravam de responder, eu falei, gente, para e analisa, isso é um indicativo, eles estão mostrando para você que talvez esse não é o caminho, alguma coisa, vamos repensar, vamos ver. Então, eles dão esse indicativo para a gente tem que ter essa escuta e esse olhar para entender o que eles estão querendo falar para a gente, né? E, assim, a gente tem que ter essa tranquilidade que a gente consegue perceber, porque a gente estudou para isso, a gente está aqui para isso, nosso objetivo é ter... Então, pega esse seu medo
e transforma ele como um impulsor. Esse medo vai me deixar sempre alerta. Ele vai me impulsionar a ter uma escuta sensível para com minhas crianças. E aí você vai seguindo. E aí aquele processo que a gente falou lá no comecinho, a percepção avaliativa, ela não se dá só com os nossos alunos. A gente avalia o nosso trabalho, a aprendizagem dele, a gente avalia a nossa relação, a gente avalia a organização da equipe do terceiro ano, a gente avalia a proposta pedagógica que a gente escolheu, a gente avalia o tempo todo, né? Essa semana foi engraçado, eu estava fazendo a rotina, né, no se encontro pelo Google Meet, aí já me surgiu uma atividade para amanhã, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Tia, por que segunda, terça, quarta e quinta tem a palavra feira? Aí eu falei, vixe Maria, eu fui falar aquilo que eu sempre escutei, mas eu nem sei se é isso de verdade. Agora eu vou ter que fazer uma pesquisa para responder para minha aluna por que segunda a sexta tem a palavra feira. Tem uma fala do Paulo Freire que eu acho sensacional, gente, que o professor pesquisador, ele não é um diferencial, ele não é uma coisa a mais, ele é o que a gente tem que ter na gente para poder fazer o nosso trabalho enquanto docente. Então, é isso mesmo, do mesmo jeito que olha sua escuta sensível, você escutou uma curiosidade, você vai atrás de uma pesquisa, você vai trazer isso para a sua prática de uma maneira muito mais significativa. Da mesma forma que a Adriana, o menino falou, ele pediu, tem sim, tem uma crosta lá. E aí, vida que segue, vou seguir o meu planejamento que eu já tinha pensado. Só que esse planejamento da curiosidade deles te dá muito mais possibilidades. Quando ela me contou, eu me lembrei de um acontecimento que eu passei com os meus alunos saindo da plenarinha. Eu estava com uma turminha de primeiro ano, eles olharam e falaram assim, nossa, olha o arco-íris. Da onde vem o arco-íris? E eu já tinha planejado milhões de atividades com outros assuntos, mas eles vieram do caminho até chegar lá na sala deles. Mas como é que será que faz o arco-íris? Como é que aparece o arco-íris? Não, o arco-íris, o que a Gabriela tinha que fazer nesse momento? Ela tinha que sentar, né, na cadeirinha dela e ir atrás de histórias que traziam arco-íris, de trazer como é que forma um arco-íris, explorar uma mistura, ciências, cores, como é que a gente vai achar nessas cores, por que as cores do arco-íris são aquelas, vamos trabalhar as cores primárias. E aí eu mudei todo o meu planejamento, porque, gente, vamos tirar da nossa cabeça, o planejamento não é nosso, o planejamento é deles. A aula não é nossa, a aula é deles, o processo de aprendizagem é deles. Uma coisa que é muito importante para mim falar, o objetivo no nosso currículo, a gente poderia ficar falando do histórico da criação do currículo, que tem atender a BNCC, é importante criar um currículo, uma coisa que reja toda a secretaria, mas uma coisa sutil, que eu acho que é significativo, os objetivos do nosso currículo, eles são objetivos de aprendizagem, eles são objetivos para os nossos alunos. Eles não são objetivos para ensinagem, eles não são objetivos para a gente. E a gente tendo esse olhar, a gente entende que a aula é para eles, né? E a gente faz uma coisa significativa e busca, pega a curiosidade deles, Alaide, vai lá atrás de desde quando chama feira? Vamos lá, o que significa? Por que chama assim? Será que nas outras línguas é assim também? E aí vai embora. Vou dormir tarde hoje, mas amanhã eu passo para eles. Mas vai valer a pena, pode ter certeza. Eu achei bem legal. Obrigada. E aí, a gente, mais alguma coisa? Que a Adriana disse que ainda queria ter um momento só com vocês, que aí a gente libera a Gabi e a Aline. Então, tem alguém mais querendo falar mais alguma coisa com ela? Eu queria das meninas uma sugestão para a gente trabalhar esse currículo real aí, nessa época de ensino remoto, principalmente quando fala do ensino de matemática, que está me preocupando. A matemática, a gente sempre pensa, as crianças vão manipular o material concreto, o que é VL, pegar, sentir. Como é que a gente pode fazer nesse ensino remoto para ensinar matemática de fato para as nossas crianças? A matemática... Quando a gente fala de matemática na Secretaria de Educação, a gente está falando da educação matemática. Eu falo muito, porque eu gosto muito de estudar sobre educação matemática, e nas formações, quando eu passo,
Uma das coisas que eu falo, a gente tem a tendência a ensinar como fomos ensinados. E nós fomos ensinados a matemática tradicional. E agora, esse momento nos desafia mais ainda, se já era desafiador, a gente está nessa passagem, nessa transição, de saber que a matemática vai muito além do algoritmo formal, porque algoritmo é como você cria, é a sua estratégia de resolver algum assunto. E aí, se é uma conta, né? Mas existe um algoritmo formal ali, que também faz parte da história da matemática. Mas quando a gente pensa em ensinar matemática, é como, então, agora, se eu gosto do quadro, se eu no presencial, se eu estou com os meninos, e eu queria estar contando com eles, palitinhos. Gente, há possibilidades. E uma das possibilidades é por meio de jogos. A matemática funciona muito bem. E há diversos jogos que podem nos propiciar isso. Em momentos online com os meninos, eu acho muito interessante o tapetinho, que é um básico. Então, construir o tapetinho com os nossos alunos, brincar de amarrar palitinho, de soltar, de tirar o dado. Ah, não tenho dado, confecciono o dado com uma folha. Enfim, por meio de jogos online, isso a gente pode alcançar muito dos nossos objetivos que está lá no currículo. Eu acredito que a matemática lúdica, e a gente pode usar esse momento a nosso favor. Uma estratégia que é bacana também, eu nem vi quem perguntou, foi Marilene, né? Foi Marilene. Marilene, uma estratégia também que é legal, são lançar desafios, né? Porque os desafios não necessariamente você precisa estar com eles, que a gente pensa no Meet, por exemplo, no momento assíncrono, né? Quando você está com a criança, você pode propor esse jogo na hora, se ela tem acesso a jogos online é muito legal, mas para a gente trabalhar, por exemplo, desafios que trabalham esses conceitos, esses matemáticos, para eles resolverem e te apresentarem, né? Então, até mesmo, eu lembrei agora, meninas, do nosso post do Desplugado, lançar desafios que façam com que os meninos pensem, trabalhem, né, construções mentais deles. Desafia, registra para mim como é que eu poderia representar um número, sabe? Ou então bota assim, desafios de situaçõezinhas, problemas mesmo, mas para que eles te respondam de forma diferente. Eu quero que você me responda essa situação, problema, com uma conta, com um desenho e com uma música, por exemplo, um versinho. Por que a gente acha isso simples, mas isso está forçando com que ele faça ligações mentais e construa essas percepções para resolver esse problema. Então, quando a gente pensa em solução de problemas, também é interessante. Aí você lança o desafio para ele descobrir uma sequência de padrão, para completar um padrão. Acha aí, por que é esse aí, sabe? Desafio de combinações, bota 2, 4, 8, aí deixa o próximo vazio, para ele perceber qual que seria o próximo, né? Lançar esses tipos de desafio, eu estou pensando, assim, outras estratégias além do que a Aline falou, pensando nos alunos que você não vai ter momentos síncronos, porque a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que está na aula online, né? Vai ter aquele que vai receber a atividade e vai fazer em casa sozinho. Então, lançar desafios assim também pode ser interessante. E também pensei aqui, muito além, às vezes a gente fica tão amarrado às operações, né? A matemática, ela está tão além das operações, né? Das 4 operações, do somado, subtraído, multiplicar, mas o tratamento da informação, eles nos permite um trabalho matemático e tão da prática social dos nossos alunos, eles veem gráficos todos os dias na televisão, eles observam tabelas todos os dias, então, partir o trabalho também da vivência, é o que a gente está colocando aqui, a vivência dos nossos estudantes nos trazem muito o que a gente pode colocar na nossa prática. E aí a gente pensar a matemática também fora da caixinha. Agora, nesse momento, inclusive, está acontecendo uma live que o professor Cristiano está trazendo exatamente esses pontos. Exatamente. Então, fica eu já fui atrás, vai ficar gravada, gente. Vai ficar gravado. Matemática para tempos remotos, com o professor Cristiano Muniz.
Então é isso. E aí, gente, podemos nos despedir? Reunião para vocês, a gente espera ter ajudado. Os nossos e-mails a gente disponibilizou. Também, se quiser ideias, depois a gente vai trocando ideias, tá bom? Eu vou mandar para a Mari a nossa apresentaçãozinha, ela compartilha com vocês. Isso, e o material também. Eu até escutei a Marilene falando dos currículos, né? E tem um texto muito bom do Arroio, que é o Currículo em Disputa. É um texto curtinho, um livro bem curtinho, mas que trata muito acerca do que a gente discutiu aqui. Então, a gente vai deixar um material também para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, boa reunião. E é isso. Chama mais vezes, a gente volta. Não, eu vou chamar. Pode chamar. Eu espero que todo mundo tenha gostado, gente. Foi com muito carinho que elas vieram. E sempre que precisar, elas estarão aqui, porque a gente é assim.